Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo dica da rodada 25, galera, isso mesmo, viu? Vamos já para a rodada 25, esse aqui é a nossa pontuação, a última rodada aqui do time do canal, beleza? Inclusive, galera, se você é novo por aqui, você precisa inscrever no canal, galera. Inscreve aqui no canal embaixo, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, como por exemplo a nossa live que é da próxima rodada, né, que vai ser no sábado 11 horas da manhã e eu conto com a sua presença, beleza? Ó, já vamos para a rodada 25, galera. Rodada 25 que promete muito, beleza? Então, galera, antes de iniciar o nosso vídeo aqui, que eu vou usar inclusive o escala 10 aqui para estar ajudando vocês nesses scouts, eu queria pedir para vocês seguir a gente no Instagram, beleza? Segue a gente lá, beleza? Que você vai ter atualização, vai ter muito conteúdo lá no meu Instagram também. Além de vocês seguirem no meu Instagram, eu peço também, galera, que quem deseja comprar plano de sócio, tanto do Cartola do Brasileiro ou da Champions Ligas, eu estou disponível, trabalhando inclusive na Champions também. Fique à vontade, eu estou disponível para estar vendendo também para vocês, beleza? Conteúdo de muita qualidade lá, fechou? Então, deixa eu dar continuidade aqui, galera, vamos lá? Então, vamos dar continuidade aqui. Vou estar, né, vendendo toda essa escalação nossa da última rodada. Vou estar abrindo aqui o escala 10. E aqui no escala 10, a gente vê que nos últimos 5 jogos o time do Ceará ele cede muito para goleiros, como vocês vê, ó. Goleiros dificilmente ele negativa. Dificilmente. Aí você tem também, galera, inclusive fora de casa o Ceará ele cede também para goleiro. Então, um ponto importante, o Rafael é uma boa opção para a rodada. Outro ponto importante aqui é o Vitória. O Vitória ele vem cedendo nos últimos 5 jogos e também nos últimos 3 jogos, de acordo com o mando de campo. Então, com isso, eu vejo o Thiago Volpi como uma boa oportunidade também para a rodada goleiro do Grêmio. Dando continuidade, aí eu já consigo ver mais complicado alguns SGs. Como, por exemplo, o do Atlético Mineiro é inviável, porque o Mirassol sempre marca gols, né? Você tem também um cedimento razoável até do Sport, fora de casa. Pensando aí no goleiro do Fortaleza. Mas lembrando que o Fortaleza não está no momento legal. Então isso deixa um pouco a desejar na minha visão. E eu pego também os SGs como visitante, que é o caso de quem que vai jogar como visitante. É o caso, por exemplo, do Flamengo, né? O Flamengo vai jogar e o Corinthians não é de ceder tanto assim na sua casa, costuma complicar. Você também tem o cedimento do Bahia em sua casa, que é praticamente zero, né? Não é de ceder nada. E você tem o cedimento do Vasco também, que não é lá essas coisas, pensando aí em jogadores do Cruzeiro. Beleza? Então, galera, as melhores opções de goleiro que a gente vê aqui, a gente vê o goleiro do Grêmio, o goleiro do São Paulo, pelos dados estatísticos, e talvez os goleiros aqui do Fortaleza. Vamos lá. Pensando na rodada, né, eu tô pensando em ter o goleiro Rafael aqui do São Paulo, viu? Pensando no base do dado estatístico, eu acho importante, então, por enquanto, o Rafael vai ser o meu goleiro. No banco de reserva, eu vou colocar o Thiago Volpi do Grêmio. Desculpa, gente. Vamos lá. Dando continuidade, vamos para a zaga. Na zaga, gente, a gente tem várias opções também, mas a gente vai ter que tomar cuidado, galera, de ser estrategista, né, na hora de escolher, né, os nossos zagueiros. Vamos lá. Aqui a gente vê um cedimento altíssimo do Vitória para zagueiros, né? Então você vê aqui, ó, muito alto. Todos os zagueiros que jogam contra o Vitória estão mitando, né? Isso aqui mostra um grande potencial de escalar zagueiros aqui do Grêmio. Inclusive do Grêmio. Ó, do Grêmio está disponível é o Kahneman, né?
E acho que o Noriega, galera, ele tá disponível, mas ele tá como meio campo, viu? Só deixando claro pra vocês, beleza? Mas você percebe que é uma boa zagueiros do Grêmio, né? Dá pra gente perceber aqui também um cedimento do Santos alto, né? Mas aí confiar nos zagueiros do Bragantino para mim é inevitável nesse momento. O que eu posso dizer aqui pelos dados estatísticos que não dá para você escalar zagueiro com base estatisticamente, porque não tem. Entendeu? Então é complicado. Deixando claro também que pegando como visitante, galera, é complexo, porque o Bahia ele não cede para zagueiros, o Corinthians ele não cede para zagueiros também, e o próprio Vasco não é de ceder tanto também para zagueiros, né? Para mim a roda era mais complicada de se escalar zagueiros essa rodada, viu? Você até tem um cedimento do Ceará que é mais ou menos, né? Mas aí, galera, com base no que a gente tá vendo, eu acho que tem que ter o Ferrarese se ele jogar, né? A gente não sabe ainda se joga ou não joga, porque ultimamente ele está sendo preservado de alguns jogos, né? Ou não sabe se perdeu a titularidade. Mas por enquanto o Ferrarese. E eu acho importante, né? Já que o Corinthians está desfalcado de alguns jogadores, ter alguém do Flamengo, né? Aí você tem a opção do Léo X e tem a opção do Léo Pereira, né? Eu, por enquanto, eu vou ficar com o Léo X, ok? Mas pensando aqui na questão de valorização, já que a gente não tem tantas cartoletas aqui ainda, né? Então, Léo X, né? Vou colocar aqui. E do banco, no banco de reserva, eu vou ficar com o Alan Franco. O Alan Franco do São Paulo, fechou? Então vamos lá. Dando continuidade, chegamos às laterais. Nas laterais você tem muitas opções, viu? Não é fácil as opções. Primeiro vamos ver aqui laterais direito. E depois a gente vê esquerdo. Mas dá para perceber aqui nas laterais, galera, você tem um cedimento muito alto aqui lateral direito pro Marcos Rocha, né? Então os laterais direitos estão indo muito bem, né? Eu vejo uma boa possibilidade, inclusive, né? Para quem quiser colocar o Marcos Rocha na rodada. Aqui, ó, muito legal os dados estatísticos para ele. O dado estatístico também, ele potencializa, galera. Não potencializa tanto assim o lateral direito de São Paulo, até porque ele é ruim também, né? O Cedric é horrível para Cartola, Jesus Cristo. Cara, mas para lateral direito realmente tá fraco, viu? Muito fraco. Bem fraquinho. Estatisticamente, né, galera? Agora, lateral direito, vamos ver pro Palmeiras. O Bahia não cede para lateral direito, gente. Do Palmeiras esquece. O Corinthians também não cede, pensando ali no Varela ou Emerson Royal. Já o Vasco cede, galera. Pensando no William, tem um cedimento legal, né? Eu vejo o William com um bom potencial para rodada, ok? Lateral esquerdo. Na lateral esquerdo, a gente já tem, né, alguns cedimentos também. Alguns animadores não. Mas a gente tem o Santos cedendo muito. Se jogasse o Capixaba seria excelente, né? Mas você percebe o cedimento também do Vitória para lateral esquerdo. Então pode ser uma boa opção. O Marlon também. E você tem um cedimento aqui também do próprio Ceará para lateral esquerdo, pensando no Enzo Dias do São Paulo. Então pode ser uma boa opção o Enzo Dias do São Paulo também. Aqui o cedimento do Ceará é um cedimento legal, ok? Além disso, galera, você tem um cedimento aqui do Botafogo, mais ou menos, né? Mas enfim, vou pegar agora como visitante. Como vocês veem aqui como visitante, você até que tem um cedimento do Bahia, né, para lateral esquerdo, pensando no Piquerez, não é loucura. Aí você pega do Corinthians, o Corinthians não cede.
E o Vasco também não é de ceder tanto assim para lateral esquerdo, como vocês veem aqui, ok? Mas vamos lá, dando continuidade, eu vou escalar no momento, galera. O Marcos Rocha, já que tá muito bem, né? Ele tá com a média altíssima, o gráfico dele é interessante. Desculpa, gente, perdão, viu? E a minha ideia, galera, é escolher um lateral e eu tô entre Kaique, Bruno e o William, né? O que o Kaique e Bruno vem fazendo é fantástico, gente. É incrível, né, o que o Kaique e o Bruno vem fazendo. Eu, por enquanto, eu vou ficar com o Kaique e Bruno, viu? Muito bom ele, jogador, enzicável, né? Então, Kaique e Bruno por enquanto. No banco de reserva, eu vou ficar com Varela do Flamengo, fechou? Dando sequência, vamos agora para o meio campo. No meio campo, a gente tem algumas opções. Muitas opções, né? Mas eu não consigo ver tantas unanimidades ao meu ver. Entendeu, gente? Não vejo tantas unanimidades assim tanto. Então vamos lá. Para começar, você tem um segmento do esporte, mas os meios de qualidade do esporte você não tem. Você tem um segmento aqui do Santos, pensando no John, que é uma boa opção, né? Já que o Santos vem cedendo muito. Você tem um segmento aqui também do próprio Internacional, né? Mas aí você vai botar jogador do Juventude, não dá. Não tem como. Você tem um segmento aqui do Ceará também legal, mas os meios do São Paulo só se fosse o Bombadilha, né? A gente sabe onde se joga. E é complexo, galera. Você tem o Mirassol cedendo um pouco aqui, pensando no Scarpa, ok. Mas é muito complexo meio campo, beleza? Muito complexo mesmo, viu? Muito complicado escalar meio campo essa rodada, ainda mais pensando no dado estatístico, viu? Não dá. Se tu for pensar no meio do Palmeiras, o Baiano cede. Ah, meia do próprio Cruzeiro, o Vasco não é de ceder tanto também. Ah, então eu vou escalar aqui mesmo do Flamengo. O Corinthians cede um pouco, mas não cede um absurdo. Então, pelo que a gente vê em termos de cedimento, é bem complicado você escalar. Não dá. Mas, vamos lá. Eu acredito que não tem como deixar de fora o Arrascaeta, pelo que ele vem fazendo. Ele é o cara da maior média do Cartola, né? Então é complicado você deixar um homem desse de fora. Mas aí você tem boas oportunidades de jogadores que pode ser boa opção. O Matheus Pereira eu vejo com bons olhos, né? Por jogar contra o Vasco, né? O Vasco é um time meio safadinho, né? O Alan Patrick jogando contra o Juventude pode ser legal também. Tem o William também que eu vejo com carinho para esse jogo contra o Vitória, né? E você tem a Scarpa. Você vai ter algumas opções. O próprio John, né? Que está na fase esplendosa, né? Um cara que vem pontuando muito bem, né? O John. E opções não vai faltar, galera. Muitas opções. Mas eu, por enquanto, eu vou ficar com Matheus Pereira, beleza? E eu até pensei no Andrés Pereira também, beleza? Para esse confronto do Bahia. Mas eu vou acabar optando pelo John. O que ele vem fazendo, né? É impressionante. O segmento do Santos também é bom. Então, John por enquanto. No banco de reserva, vou ficar com o Felipe Anderson, porque é muito regular. Beleza? Felipe Anderson. Vamos pro ataque. No ataque, galera, se a gente basear em termos de segmento, a gente vai ter algumas questões aqui também. Mas vamos lá. Para começar, você tem, por exemplo, segmento altíssimo por Juventude, mas ninguém tem coragem, nem é doido de colocar jogador do Juventude. E você tem um segmento altíssimo do Vitória para atacantes também, né? Mas o problema é, o Grêmio não tem jogadores de confiança e de qualidade ali na parte ofensiva para se escalar. Tinha o Carlos Vinícius, mas não deu certo. Teve alguns jogadores, mas não deu certo também.
beleza? Dando continuidade, você tem esse rendimento do Sport, mas você confiar em atacantes do Fortaleza nesse momento também é um pouco complicado. Então, não dá para confiar tanto. E pegando os outros sedimentos, galera, é horrível. Não cede o Mirassol, você não tem um cedimento aqui, por exemplo, para o Bragantino, você não tem cedimento para o Vasco, você não tem cedimento para ninguém. Pegando como visitante, melhora um pouco para o Caio Jorge, porque você tem um cedimento aqui do Vasco, né, até significativo dentro da sua casa. Aí o Vasco cede, pode ser uma boa opção e uma boa para a rodada. Aí você também tem o cedimento do Bragantino, pensando ali no Guilherme, quem sabe. Cedimento também que é bom do Bahia, dentro de casa e fora, então pode ser uma boa Flaco junto com o Vitor Roque. E você tem um cedimento legal até também do Corinthians. Então, resumindo, os times que jogam fora de casa são melhores opções para rodar no ataque. E pensando nisso, eu vou colocar aqui o Pedro, né, na minha equipe. Vou ficar com o Caio Jorge também. Beleza? E vou ficar com o Vitor Roque por enquanto. Por enquanto eu vou deixar o Hulk de fora, né? Por incrível que pareça, né? Não tá valendo tanto a pena assim, na meu ver. Ok? Aí, a minha ideia, galera, é arriscar. Ou usar um pouco nessa terceira opção, a meu ver, entendeu? Então, eu quero arriscar. Aí, galera, você tem algumas opções. Eu tô procurando alguém do Grêmio aqui, mas você não tem alguém do Grêmio disponível aqui no momento. Tem o Alisson, né, gente? O Alisson, ele é muito bom jogador, viu? Ele tem média básica. Tem o Alisson, beleza? Mas a minha ideia, por enquanto, é apostar no Flaco. Eu vou apostar no Flaco aqui como reserva de luxo, beleza? Flaco Lopes de reserva de luxo. Meu capitão, galera, por enquanto, Caio Jorge, beleza? Caio Jorge por enquanto. Vou botar aqui o técnico. Ó, estrategicamente vou botar o do Palmeiras, gente, já que não tem ninguém do Palmeiras. Abel Ferreira, beleza? E por fim a gente fecha aqui o nosso time. Rafael Ferrares, Léo Ortiz, Kaique Bruno, Marcos Rocha, Matheus Pereira, John e Arrascaeta, Pedro, Vitor Roque, Caio Jorge. Abel Ferreira é o técnico, Volpe, Varela, Alan Franco, Felipe Anderson e Flaco Lopes no banco de reserva. Esse é o nosso time de momento para a rodada, beleza, galera? Então, é uma rodada complicada, né? Uma rodada complexa. Eu acho que é uma rodada que, inclusive, dá para diferenciar muito, né? Para a gente conseguir, de certa forma, pontuar diferente, beleza? Então, quem quiser pode ficar à vontade em termos de ousar, ok? Então é isso, galera. Mais uma vez eu falo que eu tenho um plano de sócio para quem deseja da Champions e também do Brasileiro, né? Nossa live vai ser no sábado, 11 da manhã. E eu tô no Instagram para vocês me seguir por lá, quem quiser falar comigo, beleza? Grande abraço e valeu!